Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 9. Leremos os versos 14 a 29. Esse é o 48º sermão no Evangelho de Marcos. Tema de hoje, um Salvador forte para uma fé fraca. Um episódio muito rico e instrutivo. Peço a vocês que ouçam. Diz assim a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Que o Senhor nos abençoe. O evangelista Moody, muito conhecido, evangelista norte-americano que viveu e exerceu seu ministério no século XIX, dizia que há 3 tipos de fé. Primeiro, existe a fé que descansa em segurança dentro do barco e pode ajudar outros a entrar. Segundo, existe o tipo de fé que se apega à lateral do barco como um homem no mar que não sabe nadar. Mas também existe um terceiro tipo de fé. A fé que luta para sobreviver como um homem desesperado, nadando em águas profundas, bem longe do barco. Marcos está apresentando para nós a história de um homem tentando sobreviver no mar das aflições. Sua fé é fraca. Esse é o adjetivo mais adequado para descrever a fé dele, fraca. Mas a boa notícia é que o Salvador é forte e misericordioso. E ele será salvo, ele e o seu filho. Qual é a história e o que podemos aprender? Vejam, o pai vê o filho sofrendo de uma doença maligna. Os sintomas todos indicam epilepsia. Mateus, inclusive, apresenta o quadro uma perspectiva médica, dá esse nome, epilepsia. Mas a causa primária do transtorno é uma atividade maligna, demoníaca.
Até aquele momento, ninguém, nem mesmo os discípulos de Jesus, puderam ajudá-lo. E o relato mais longo e detalhado do caso foi registrado por Marcos. Vamos trazer a lembrança de que no primeiro sermão, lá atrás, eu disse aos irmãos que, na tradição cristã, o Evangelho de Marcos, segundo Papias, um dos pais da igreja, é o registro das memórias de Pedro. Pedro foi o pai da fé de João Marcos, o escritor desse evangelho. Então, o evangelho de Marcos tem uma narrativa mais ampla e detalhada. Muito provavelmente são as memórias de Pedro sendo registradas com mais detalhes. Lucas e Mateus têm um relato mais breve, são apenas 6 versículos, mas, curiosamente, com algumas nuances e com alguns detalhes que enriquecem a narrativa. Lucas diz, por exemplo, que era filho único. Mateus acrescenta que o pai ajoelhou ao se aproximar de Jesus. Portanto, nós estamos diante de um cenário bem delicado. Um homem com um filho único, com uma doença grave, uma situação de possessão demoníaca, um homem desesperado, é alguém no mar das aflições, tentando sobreviver em águas profundas, distante do barco. O menino será curado por Jesus, o pai receberá a bênção de ver o seu filho liberto do mal. É bom ler as narrativas, porque a gente já sabe o final, mas até lá há muita coisa preciosa para aprender. Eu diria e reitero, a fé dele é frágil, é limitada, mas isso não foi impedimento para Jesus atuar, porque o Salvador, reitero, é forte e misericordioso. Eu destaco ainda, à guisa de introdução, que esse milagre aconteceu um dia depois do episódio da transfiguração. Lucas registra isso com exatidão. Foi um dia depois daquele momento glorioso em que Jesus transfigurou-se no monte diante de 3 dos seus discípulos. 3 dos 12 discípulos viram no Monte Santo, foram testemunhas da glória de Cristo. Eles viram quando o véu da humanidade foi removido, o rosto de Jesus brilhou como o sol, suas vestes se tornaram luminosas. Eles experimentaram o ápice da revelação, algo inédito até aquele momento. Agora vejam, eles descem do monte, juntam seus demais discípulos no vale e testemunham uma experiência de fracasso. Jesus, tal como Moisés, ao descer do monte, se depara com 3 coisas: confusão, desespero e incredulidade. Há um paralelo entre o fenômeno que Moisés experimentou lá atrás no Sinai e o que Jesus está vendo agora na região de Israel. Marcos, portanto, está apresentando para a gente um contraste. Vejam qual é. Do Monte Santo, onde a glória do Senhor foi exibida, para uma melancólica história de opressão diabólica. Da agradável companhia de Moisés e Elias, para uma rude discussão com perversos escribas, doutores da lei, homens que se ufanavam de conhecer a lei, mas tinham um coração distante de Deus. Do êxtase dos 3 discípulos diante da face luminosa de Jesus, para a frustração de 9 deles, que não conseguiram expulsar um espírito maligno. No Monte Santo, ouviu-se a voz de Deus Pai atestando seu prazer no Filho. Este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Agora, no vale, o que se vê, o que se ouve, é o desespero de um pai pedindo socorro em favor do seu filho atormentado. Portanto, há um contraste entre o que acontece no alto do monte e no vale. Portanto, o texto de Marcos é tão rico que o contexto da narrativa já traz uma lição para nós. E antes de examinar os pormenores dessa passagem, eu quero apresentar a vocês essa lição preliminar, eu diria. A vida real faz um movimento pendular entre lutas e vitórias. É assim, desde que o mundo é mundo. Deus falou através de Moisés que a terra prometida era terra de montes e vales. Deuteronômio 11, verso 11. Assim também a vida cristã, uma terra de montes e vales.
Glória um dia, derrota no outro. Alegrias e tristezas, fios claros e escuros compõem o mosaico da vida real. E o que se destaca, mais uma vez, é a presença de Jesus e a sua capacidade de lidar com aquelas crises que perturbam a nossa alma. Porque na vida real vai ser assim sempre, gente. Vai ter dias de glórias e dias de luta, dias de alegria e dias de tristeza. Portanto, não se desespere se você acha que está acontecendo só com você. A vida é tecida de fios claros e escuros, de vales sombrios, de montanhas luminosas. É sempre assim. Mas o que faz diferença é a presença de Cristo, seja no alto da montanha ou nos vales mais sombrios. Louvado seja Deus pela sua presença. Vamos examinar os versos. A partir do verso 14, o que nós temos aqui? Eu diria, uma tríade. A curiosidade da multidão, a frustração dos discípulos e a confusão dos escribas. Mais uma vez, leio para vocês o verso 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Qual é o cenário? Jesus está no alto do monte com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e eles desceram. E ao descer encontraram 9 dos seus discípulos frustrados com aquela situação de inabilidade para lidar com um rapaz, não sabemos exatamente a idade dele, mas um jovem, possesso de espírito maligno. E por conta daquela frustração, eles estavam sendo objetos de escárnio, estavam no meio de uma calorosa discussão com os escribas que se aproveitaram daquela situação para colocar suspeição sobre a autenticidade do ministério deles e, consequentemente, do trabalho de Jesus. Então os discípulos tentaram expulsar aquele espírito que atormentava o menino, mas não conseguiram. O mal continuava presente, eles estavam, portanto, frustrados. Então a inabilidade dos discípulos para lidar com aquela condição física e espiritual do oprimido criou uma oportunidade para os escribas questionarem o ministério de Jesus. Então o Senhor se depara com 2 problemas básicos aqui. A incapacidade dos discípulos e, ao mesmo tempo, essa discussão com os escribas, que estavam zombando do insucesso deles. Há um comentarista que eu gosto muito de consultá-lo, pela sua sobriedade, pela consistência dos seus comentários, William Hendrickson. Ele diz assim: não causa nenhuma surpresa o fato de que esses escribas estavam cheios de satisfação e malícia diante da inabilidade dos 9 em curar o jovem. Os 9 estavam tendo muita dificuldade em se defender diante da multidão. Então a fama de Jesus o precedia. A essa altura do ministério dele, muito provavelmente já tinha passado os 2 anos de atividade pública, eles, os escribas e fariseus, já tinham uma sentença em relação a Jesus. E estavam esperando só a oportunidade para cumprir essa sentença de morte. Então, naquela oportunidade, mais uma vez, eles estão discutindo e expondo ou desacreditando o ministério de Jesus perante a opinião pública, no caso ali, aquela multidão. E no meio dessa confusão, para surpresa deles, para surpresa da multidão, dos próprios discípulos, Jesus aparece. Jesus chega e ele pergunta qual é o assunto da discussão. E a presença de Jesus vai fazer toda a diferença nos rumos daquela história. Observe os versos 15 a 16, a surpreendente presença de Jesus fazendo a diferença. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? Essa é uma cena bem interessante. Eu diria assim, os discípulos estão sendo massacrados em público. Eles estão passando um vexame público. Por quê? O Senhor já tinha dado a eles autoridades para fazer esse serviço. Pregar o evangelho, assistir os pobres e expelir espíritos malignos. Eles não conseguiram. Aquele homem desesperado trouxe para Jesus, Jesus não estava ali, aqueles homens o representavam, então eles tentaram e não conseguiram.
Para surpresa da multidão, Jesus aparece. A multidão então corre em direção do Senhor. Os discípulos devem ter ficado muito surpresos e aliviados, porque o Senhor chegou. Onde Jesus está, alívio. Agora que o mestre está de volta, a situação poderia ser resolvida. E Jesus, como um bom mestre, misericordioso, paciente, protetor, vendo o cenário, ele se dirige logo e faz uma pergunta que é uma defesa. O que é que vocês estão discutindo? Não é? O Senhor sabia das fraquezas dos seus discípulos, mas no momento oportuno eles seriam advertidos. Mas porque os amava, sai logo em defesa deles. Em outras palavras, a majestade de Jesus não o impediu de intervir e ajudar os seus discípulos. Nós cantamos uma canção, antiga canção, que diz assim: apesar da glória que tens, tu te importas conosco também. Em outro momento, Jesus diria tratar com seus discípulos a fraqueza deles. Mas naquele momento, quando ele percebeu o escárnio dos escribas, a motivação capciosa, o Senhor pergunta: qual é o motivo dessa discussão? E vai tratar o assunto com eles. Isaías, o profeta, tem um texto muito, mas muito significativo, quando ele diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalhando em nosso favor. Jesus desce daquele monte para trabalhar em favor daqueles discípulos em apuros, sendo massacrados publicamente por aqueles altivos doutores da lei, escribas, que estavam colocando sob suspeição a autenticidade do trabalho deles. Então os escribas eram cheios de malícia, estavam promovendo esse escárnio público, mas quando Jesus entra em cena, eles pararam imediatamente. Detalhe, não há resposta. Eles não falaram nada. A autoridade de Jesus. Qual é o assunto da discussão? Nenhum deles ousou dizer nada. Aliás, o silêncio só foi quebrado por uma voz no meio da multidão. Que voz é essa? Verso 17. E dentre a multidão, respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, relhe os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. É o Pai que rompe o silêncio e fala com Jesus. Ele se dirige a Jesus, o chama de mestre, e faz um resumo da história de dor e frustração. O pai descreve o filho como alguém possesso de um espírito mau que estava fazendo todo o possível para destruí-lo. Um detalhe importante aqui. O homem tem um problema real e não tem nenhum interesse em discussões teológicas frívolas. Ele precisa de ajuda. E eu abro um parênteses para dizer para os irmãos o seguinte: a teologia tem o seu valor e importância. Eu digo isso como professor de teologia, como alguém que aprecia a tradição teológica. Mas o que é extremamente perigoso é gastar tempo e energia com debates frívolos, com coisas inócuas e sem valor. Ali existia um problema real. Alguém devastado pela dor, opresso pelo mal real que existe, atividade maligna, e aqueles homens, os escribas, que eram versados na lei, que devotaram toda a vida à lei, a conhecer, a examinar os tratados teológicos, e estavam então discutindo, quando na verdade a coisa mais importante era ajudar a pessoa. Isso tem acontecido na história com muita frequência. Debates inócuos, quando as pessoas que de fato é o que mais importa são postas de lado. Então, aquele homem, quando percebe aquele debate, e Jesus pergunta: qual é o objeto da discussão? Ninguém responde nada. Ele diz: mestre, eu trouxe meu filho. E faz um resumo da situação. Ele está sofrendo. Um espírito mau o pega, ele relhe os dentes, enrijece o corpo, joga ele no fogo, joga ele na água, tenta o matar. Ele abre o coração e conta o que ele vê. Não é o pai inventando uma história, é o pai narrando o que ele vê, a realidade. Portanto, irmãos, a teologia tem o seu valor, a doutrina é importante,
há espaço para o debate honesto dos temas da fé, mas isso não pode ser confundido com disputas frívolas e querelas inúteis que atrapalham a igreja na missão de ajudar as pessoas. Pois bem, os sintomas indicam um caso de epilepsia. Quais são os sintomas? Convulsões, agitação, cair por terra, espumar pela boca, ranger os dentes, o enrijecimento do corpo. Tecnicamente, se você procurar nos manuais de medicina, epilepsia é uma alteração temporária e reversível do funcionamento do cérebro, chamada de crise tônico-clônica. No entanto, não era apenas um caso de epilepsia. A situação era muito mais grave. Além dos problemas convulsivos, o jovem era surdo-mudo por conta de uma atividade maligna. Ele tinha sido privado da habilidade de falar por causa de um espírito maligno. Não caía no chão. O texto vai dizer que ele era lançado ao chão. E aqui nesse ponto da nossa reflexão é importante estabelecer uma via média, um ponto de equilíbrio no que tange esses assuntos bem sensíveis e tão carentes de equilíbrio no cenário evangélico brasileiro. Para citar dois autores, o Grant Osborne diz assim: Marcos mostra que essa epilepsia é de origem demoníaca. Espíritos malignos muitas vezes usam enfermidades humanas como parte de seu repertório perverso. Esse é um ponto, esse é um fato que não pode ser negado. Está presente nas narrativas bíblicas e é testemunhado pela história. E eu posso dizer a vocês que isso acontece. Por outro lado, para citar aqui o D.A. Carson, talvez a maior autoridade em teologia do Novo Testamento viva hoje, ele diz: é interessante que, embora os sintomas do garoto pareçam ser de epilepsia, os 3 evangelhos paralelos descrevem seu estado como algo que se deve às forças do mal. Ainda que nós não possamos simplesmente descartá-lo, dizendo que essa era a linguagem usada da época, não devemos cometer o erro mais grave ainda de atribuir todos os casos de ataque epiléticos às forças do mal. Há muitos fatores químicos e físicos envolvidos na epilepsia, e um médico, não alguém que expulsa demônios, é a pessoa mais adequada para lidar com eles. Então, quando você encontrar alguém que sofre dessa enfermidade, nem sempre é um caso de alguém que está sob possessão demoníaca. A gente tem que tomar muito cuidado para não acrescentar dores às pessoas. O terreno do sofrimento é um terreno sagrado por demais, e o cuidado, a serenidade, o respeito, a sobriedade são sempre necessárias. Então, a epilepsia é uma doença que precisa de tratamento médico, mas, nesse caso, e esse é o ponto de foco aqui, o que está em tela, como no caso em destaque do texto de Marcos, é uma atividade maligna. É preciso, portanto, discernimento e sabedoria. E o sofrimento do menino era real, ele sofreu de fortes convulsões atribuídas a um espírito maligno que os discípulos não conseguiram expulsar. E o pai sofria porque era muito difícil ver o filho naquela situação. Era um problema físico e espiritual. E o quadro era frustrante e desesperador. Portanto, levá-lo a Jesus foi a única saída que ele encontrou para ajudar o filho. E muito provavelmente, sua intenção era levar o menino até Jesus. Mas quando ele notou que Jesus não estava, veja o verso: roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Tal como Moisés, quando desceu do Monte Sinai, Jesus encontrou seus discípulos no meio de uma confusão, uma grande confusão. Eles estão sendo assediados por aqueles escribas, eles estão frustrados por não terem conseguido êxito naquele empreendimento, eles foram bem-sucedidos em outros momentos, mas nesse caso fracassaram. Eles estavam aprendendo na prática o que Jesus havia ensinado lá em João capítulo 15. Sem mim, nada podeis fazer. E aqui eu abro um parêntese para mais uma aplicação muito importante sempre. Uma experiência frustrante e dolorosa pode ser útil para promover nosso crescimento na fé.
Todos nós necessitamos de graça e humildade. E às vezes uma frustração, um insucesso, uma derrota circunstancial são necessárias para nos colocar os pés no chão e trazer à memória que nós não temos força em nós mesmos e que nós precisamos da graça de Deus. Eles estavam no começo da caminhada, no começo da jornada, e eles precisavam entender aquela palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer. E mais à frente Jesus vai explicar a razão pela qual eles não conseguiram fazer o trabalho, não conseguiram expulsar aquele espírito maligno. Portanto, Jesus chega ali, encontra um pai aflito e frustrado, e sua aflição é justificável. Há muito tempo ele estava naquela situação, filho único, sofrendo de opressão maligna. Ele está frustrado porque os discípulos não puderam ajudar. E no versículo 17, há uma informação que também é digna de nota. Trouxe-te o meu filho. E sua fala está refletindo um princípio judaico. Qual é o princípio? Alguém que foi enviado por uma pessoa é como se fosse a própria pessoa. Isso aqui é uma representação federal. É literalmente uma procuração. Portanto, levar o seu filho aos discípulos de Jesus era o equivalente a levar ao próprio Jesus a quem eles representavam. Esse é o ponto que os escribas usaram para levantar suspeição em relação à autoridade, à autenticidade do ministério de Jesus e semear dúvidas no coração do Pai. O Pai está dizendo: olha, eu roguei aos teus discípulos que ajudassem meu filho, eles não puderam. Eu trouxe o meu filho a ti. Porque ele, ao apresentar aos discípulos, estava apresentando ao próprio Jesus. Isso é muito interessante. O fracasso, portanto, dos discípulos, diante do desafio de lidar com o espírito maligno, parecia provar que o poder de Jesus era limitado e não vinha de Deus. Essa era a tese dos escribas. Muito provavelmente os escribas estavam a dizer: vocês estão vendo o fracasso desses homens? Eles representam aquele embusteiro. Eles não têm autoridade. O poder de Deus é poder absoluto. Se fez em outro lugar, poderia fazer aqui. Não o fez porque não é autêntico. Eles estavam levantando suspeita e colocando em xeque a credibilidade do ministério de Jesus. E além disso, o fracasso dos discípulos também aumentou a suspeição do pai do menino. Ele tem um problema e quer solução. E ali está um grupo de 9 homens, em nome de Jesus, se mostrando inaptos para resolver o problema. Tudo parecia não ter saída, todas as esperanças humanas estavam esgotadas, não havia aparentemente uma possibilidade de reversão do quadro. Menino doente, atacado por forças malignas, qual seria a saída? Agora vejam, a partir do verso 19, a reação de Jesus. Eu diria assim, a temperada reação de Jesus. Outro adjetivo aqui, a temperada reação de Jesus. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Irmãos, Jesus é perfeito. É fascinante, à medida que a gente estuda, lê e conhece o Senhor, perceber a perfeição. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele diz é perfeito. Percebam que sua reação é temperada, é equilibrada. Ele fica indignado pela incredulidade. Ele usa uma expressão conhecida na tradição profética, geração incrédula. Essa expressão é usada 5 vezes nas narrativas evangélicas para denunciar o espírito daquela geração, fazendo coro a uma tradição de lamento profético. Isso era muito comum na tradição dos profetas. Mas ele não deixa de ser misericordioso. Ele consegue censurar a falta de fé e, ao mesmo tempo, socorrer. Perfeito Jesus. Vejam, ele expressa tristeza e indignação. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Essa expressão geração incrédula ocorre 5 vezes no Evangelho de Marcos. Nunca em referência aos discípulos, razão pela qual os biblicistas sugerem que essa crítica de Jesus é diretamente em relação aos escribas. Alguns sugerem que todos erraram ali. Os escribas, primariamente, doutores da lei, se ufanavam de serem os homens da lei, mas também, em alguma medida, enquadra os discípulos, enquadra inclusive até o pai do menino. Todos eles, a multidão também,
toda aquela geração, em alguma medida, era uma geração incrédula. É preciso dizer que, embora os discípulos tenham se mostrado inaptos para liderar, isto é, libertar o rapaz, a crítica, então, se dirige primariamente aos escribas. Agora vejam, a dureza de coração custou caro aos antepassados deles, custaria muito caro àquela geração e continua custando muito caro hoje. Quando a gente faz uma leitura do Antigo Testamento, que tem muito a nos ensinar, por exemplo, o livro de Números. Qual é a mensagem do livro de Números? Há dois pecados pivotais ali: incredulidade e murmuração. Os dois pecados que privaram uma geração inteira de entrar na Terra Prometida. Incredulidade e murmuração. Pecados graves que têm um custo altíssimo. Então os profetas estavam sempre trazendo à memória do povo de Israel o perigo, o custo da incredulidade. E agora o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus, está dizendo: olha, geração incrédula. Isso é tão intenso, tão profundo, a incredulidade como um insulto a Deus, sempre associada à perversidade, que quando Pedro pregou o primeiro sermão, no contexto do Pentecostes, Pedro diz à audiência convertida: salvai-vos desta geração incrédula e pervertida. Ou incrédula e perversa. Então, ele está enquadrando primeiro, demonstrando a sua indignação e sua tristeza pela postura deles. Mas a indignação de Jesus não bloqueia a misericórdia, por isso que eu estou falando que é uma reação temperada. Ele não simplesmente deu uma bronca e disse: olha, não vou fazer nada, vocês merecem juízo e condenação, e deu as costas. Não. Se fosse assim, a gente não estaria aqui. No verso 19 ainda, ele diz: olha, traga o menino. E duas coisas se destacam aqui. Primeiro, ele revela o caráter gracioso de Jesus, sua abundante misericórdia. Sua atitude não somente pode resolver o problema, mas também o amor que o motiva. Em outras palavras, quando ele diz, traga o menino, ele está dizendo que tem o poder de resolver, ele tem poder, e o que o motiva a resolver é o seu amor, a sua misericórdia. Os dois atributos estão em harmonia. O poder de resolver, mas só o poder de resolver não resolve. É preciso que haja motivação para substanciar essa volição. Poder, a vontade e esse amor. E Jesus tem as duas coisas. Portanto, as dúvidas e as descrenças da multidão não determinaram a disposição nem a habilidade de Jesus para agir. Jesus pediu que o menino fosse levado até ele. Ele se importa e vai ajudar, apesar dos discípulos, apesar da multidão, apesar dos escribas, apesar inclusive do pai. O que o move a agir não é o mérito da pessoa, mas a sua compaixão. Agora veja o verso 20. E trouxeram-no. Ele pediu para trazer e trouxeram o menino até ele. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. O versículo 20 descreve a reação do espírito maligno quando viu a Jesus. O demônio logo se manifestou, parecendo desafiar a Jesus a mostrar o seu poder. Não era um caso comum de epilepsia, volto a dizer. Basta observar que a convulsão acontece no momento exato em que o demônio vê a Jesus. James Edwards diz assim: o menino podia de fato ser epilético, mas a epilepsia é retratada como fachada ou veículo de uma força malévola. Portanto, enquanto o rapaz está no chão, possuído pelo espírito maligno, violentamente agitado, espumando, Jesus, como um simpático médico, faz uma pergunta ao pai. Veja a dinâmica, a habilidade, a serenidade, a capacidade de Jesus de lidar não apenas com a pessoa imediatamente afetada, mas com as pessoas no entorno. O rapaz está ali no chão, possesso, o espírito agitando aquele corpo que perde a sua capacidade de gerência das faculdades. E Jesus então olha para o pai: há quanto tempo ele está assim? E qual o objetivo dessa pergunta? É uma pergunta para obter informação?
Veja os versos 21 e 22. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo lhe sucede? E o pai responde, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A peregrinação do pai aflito para ter fé começa aqui, com essa conversa, com essa pergunta especialmente. Há quanto tempo ele está assim? A pergunta de Jesus, né, tem o objetivo de obter conhecimento, obter informação. Senhor, sem constranger ou diminuir, a partir do testemunho do Pai, vai mostrar às pessoas ao redor que o longo sofrimento daquela família chegou ao fim. Percebam, o que está acontecendo ali não está acontecendo na esfera privada. Há uma multidão assistindo, inclusive os escribas. E essa conversa com o pai do menino é uma conversa pedagógica para mostrar a realidade do mal. O mal existe. É transcendente, é invisível, mas existe e é poderoso. João diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. E mais do que isso, a dureza do coração daqueles homens que manejavam as Escrituras, que viviam, o trabalho deles era ler a Torá, o trabalho e a atividade deles era lidar com as profecias em relação ao Messias. Ali estava diante deles o Deus encarnado e toda a atividade deles por tanto tempo era conspirar contra Jesus. E o Senhor, ao dialogar com o Pai e ao fazer aquela intervenção, está cuidando do rapaz, está cuidando do pai, está cuidando dos discípulos frustrados, está cuidando daquela multidão e está exortando os escribas. Veja a habilidade do nosso Salvador. O pai tem então a oportunidade de contar a sua história e o pai então conta. E eu quero destacar algumas coisas nesses versículos 21 e 22. O pai responde desde a infância. E essa informação é impressionante. Desde a infância estava sob opressão maligna. Crianças estão sujeitas às enfermidades e aos ataques malignos. Isso é chocante, gente. Chocante e verdadeiro. Portanto, nós somos exortados a zelar bem pelo bem físico e espiritual de nossos filhos. Está na agenda de forças físicas e espirituais destruir nossa família, atacar nossos filhos, que é um bem precioso que Deus nos dá. Portanto, para citar aqui o J.C. Ryle, bispo de Liverpool, ele diz, podemos ter absoluta certeza de que o diabo não perde tempo, empenhando-se para influenciar os de pouca idade e os jovens. Ele começa a agir sobre eles desde a infância. Trabalhemos arduamente com o intuito de neutralizá-lo. Se jovens corações podem ser enchidos pelas artimanhas do maligno, eles também podem ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor abra os nossos olhos. Nós não podemos nos submeter a essa agenda que tenta infantilizar as crianças, abobalhá-las. Crianças têm fases, mas elas podem aprender verdades preciosas desde a mais tenra infância. E nós devemos, desde cedo, influenciá-las com a verdade do Evangelho, orar por elas, orar com elas, caminhar e pedir a Deus que elas consigam levar a tocha do Evangelho adiante quando nós passarmos. Observem outro texto aí. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. A linguagem indica a intenção assassina por trás da ação maligna. Para o matar. Quando Jesus diz em João 10:10 que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, a linguagem em João 10 é uma referência aos falsos profetas. Para ser preciso, o texto de João 10, verso 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, ele está falando de falsos profetas. Falsos profetas matam, roubam e destroem. Mas é também aplicável aqui. Satanás também mata, rouba e destrói. O pai do menino sabia disso. Então a situação era dificílima, mas havia, eu diria, uma última chance, uma última chama, melhor dizendo, de esperança. E aí você tem uma adversativa. Mas
Ele descreve o quadro tenebroso, horrível. Mas, contudo, todavia, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E aqui que a coisa vai complicar para ele. Se tu podes alguma coisa, vejam, irmãos, ele tem dúvidas ele não tem dúvidas quanto ao desejo de Jesus, quanto à vontade de Jesus, mas ele não está completamente seguro se Jesus pode libertar o filho. O que aconteceu aqui? A fama de Jesus o precedia. Ele ouviu falar de Jesus, da sua misericórdia, da sua bondade. Então ele disse, ele é bondoso, ele é misericordioso. Agora, os discípulos não puderam. Senhor, se tu podes, eu tenho dúvida se o Senhor pode, mas se o Senhor pode, tem compaixão, nos ajude. Que o Senhor responde assim, se podes? Eu acho até que Jesus esboçou um sorriso assim, se podes? Você está de brincadeira? Tudo é possível ao que crê. Jesus rapidamente redireciona o entendimento do homem. Veja a habilidade de Cristo. Ele consegue redirecionar para a questão central. Amigo, a questão não é se eu posso. A questão é se você crê. Entende? Jesus reverte os temores do Pai. Cansado, exausto, esgotado daquele sofrimento, o homem perguntou sobre a capacidade de Jesus e o Senhor dirige para outra situação. Você crê? Tudo é possível que crê. Observe que no capítulo 1, verso 40, a primeira vez que Jesus vai curar um homem, o leproso diz assim, Senhor, se tu quiseres, tu podes. A dúvida era quanto à vontade. Para esse pai aflito é quanto ao poder. Nos dois casos, Jesus mostrou o seguinte, ele tanto quer quanto pode. Vontade, capacidade, força e bondade estão presentes em Jesus. Não há nada impossível para ele. Ele tanto quer quanto pode. Força e poder, soberania e amor estão presentes nele. Ele nos ensina isso. E o verso 24 então vai dizer, imediatamente, ele não perdeu tempo quando ouviu, imediatamente o pai do menino exclamou, e aí Marcos diz assim, com lágrimas, ele ficou tocado. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa é uma das passagens mais emocionantes do Novo Testamento. Edward dizia assim, todos nós deveríamos pegar essa passagem, essa oração do pai, colocar num quadro e colocar assim, bem perto da gente, na nossa casa. Porque essa é a oração de todo crente. É a nossa realidade híbrida. Cremos, mas ainda há resíduo de dúvidas. Eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Aquele pai derrama o seu coração e revela duas coisas. Ele crê, mas tem dúvidas. Que paradoxo. Ele tem a fé que Jesus demandava, mas a sua fé era imperfeita. A fé estava presente, mas era fraca, insegura e frágil. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. E detalhe, ao admitir que possuía o que era necessário para lidar com o sofrimento, isto é, ao admitir que não possuía o que era necessário para lidar com o sofrimento e com o mal que enfrentava, ele se coloca justamente na posição oportuna para experimentar a intervenção da graça. O que ele tem, ele entrega. Ele é sincero, ele é verdadeiro. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. E o verso 25, nós temos a intervenção poderosa de Jesus. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. A multidão se aproxima e vê que está na hora de resolver a questão, e de fato é resolvida, porque aquele espírito mudo e surdo, aquele espírito que oprimia aquele rapaz, ele sai, bate em retirada. E a palavra mudo e surdo aqui no texto é uma palavra única que designa duas enfermidades. E então, o espírito convulsiona mais um pouco, agita, mas deixa o rapaz. E o texto vai dizer que
ele ficou como que morto. Veja o verso 26. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. E a cena é muito forte. Eu fico lendo esse texto, imaginando a cena. Quem já presenciou aqui um cenário de exorcismo, sabe que o negócio é tenso. O espírito maligno convulsionou o corpo do menino, gritou, aquele grito pavoroso. Depois de gritar, agitou e o demônio saiu. E o menino, de exausto, os relatos que depois desse processo, quem passa por isso, a sensação de ter tomado uma surra, do corpo ficar dolorido. Então o rapaz ficou lá caído e alguém falou assim, o que aconteceu? Dá para ouvir alguém sussurrar, morreu. Um flamenguista lá do fundo falou, ih, deu ruim. E o pai deve ter ficado assustado. Sua fé era frágil, ele pediu a ajuda de Jesus e agora ele vê o filho dele no chão, parado, talvez até sem sinais até de respiração, aparentemente morto. Mas veja o verso 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando todos o davam por morto, o Senhor Jesus levantou, mostrando seu poder sobre a morte e sobre o demônio. E esse milagre simboliza a própria vitória de Jesus sobre tudo que nos aflige, enfermidade, espíritos malignos, morte. Simboliza o poder de Jesus para dar vida. E a narrativa de Lucas complementar é a coisa mais linda. Lucas encerra assim, curou o menino e o entregou a seu pai. Olha que coisa linda, curou o menino e o entregou ao seu pai. Você não procurou minha ajuda? Está aqui o seu filho, são e salvo. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. A majestade que apenas 3 tinham visto no alto do monte, agora todos viram ali o poder de Deus diante deles. Curou, libertou aquele jovem possesso. Naquele dia, um Salvador forte e misericordioso encontrou uma fé fraca e limitada. Jesus expulsou o demônio, restaurou o menino e devolveu ao seu pai. Glórias sejam dadas a Jesus. Eu queria desfrutar da sua atenção por mais alguns minutinhos para fazer aqui algumas aplicações aos pais. Meditando essa passagem, especialmente nessa madrugada, eu pensei, eu preciso me dirigir aos pais nessa manhã. E eu quero fazer aqui algumas aplicações. Vejam, a primeira delas, os pais estão sujeitos a sofrer pelos filhos. O relato de Marcos é sobre a profunda aflição de um pai que vê o seu único filho atormentado no corpo e na alma. Não sabemos a idade do rapaz, mas desde a infância ele sofreu esse mal, portanto, era um sofrimento prolongado e doloroso, gente. Os irmãos sabem, os irmãos são testemunha, que todas as vezes que eu apresento um bebê aqui na igreja, eu faço questão de orar agradecendo a Deus pelo nascimento da criança e declaro, os filhos são a herança do Senhor. Essa é uma tradição judaica e cristã, está no livro de Salmos 127, 128. Os filhos são a bênção de Deus. É o que a Bíblia ensina, assim nós cremos. Amém? Amém. No entanto, essa é uma bênção que pode trazer aflições. É muito comum encontrar pais atribulados, preocupados, tristes, ansiosos, frustrados, pais com os corações quebrados. Ao longo de 19 anos no pastorado, eu tenho visto uma mistura de alegrias e tristezas nas famílias. Há pais cujos olhos brilham quando falam de seus filhos, mas há outros que revelam profunda tristeza. Ontem, eu estava pregando numa conferência. Ao final, uma senhora me procurou ontem e me disse, pastor, eu tenho 2 filhos. Uma menina de 22 anos, está na faculdade, e um rapaz de 17. Ambos foram criados aqui, nossa igreja. Nós temos aqui mais de 300 jovens e 180 adolescentes. Eles poderiam estar aqui conosco, mas nenhum dos 2 querem saber de Jesus. E ela chorou. Orei com ela, dei uma palavra. Talvez haja pessoas hoje aqui, tristes pela situação dos filhos. Essa é uma realidade.
Mas a boa notícia é que há esperança no Evangelho. A esperança no Evangelho. A segunda aplicação é esta: os pais devem levar os filhos a Jesus em oração. O caso do pai relatado por Marcos parecia sem solução. O sofrimento parecia não ter fim. Tente imaginar aquele homem, de um lado para outro, buscando uma solução sem êxito. Parecia mesmo que o maligno iria triunfar. Mas ele não desistiu, ele procurou a ajuda de Jesus, foi socorrido, a vida dele e a de seu filho foram transformadas. Qual o ponto aqui? A oração em favor dos filhos é fundamental. Pais precisam ser os principais intercessores dos seus filhos. Há uma batalha espiritual em curso e não vamos vencer sem oração. Eu vejo uma corrida que tem o seu valor, que tem a sua legitimidade, mas que pode ser perigosa se vier desacompanhada do que é mais importante. Que corrida é essa? Uma corrida para dar a melhor educação, o melhor colégio. Tem que falar 2, 3, 4 idiomas, tem que fazer a melhor faculdade, o melhor colégio, a melhor carreira. Vamos formar patrimônio, vamos dar as melhores condições. Tudo isso tem o seu valor e é importante. Mas se o seu filho, a sua filha não tiver evangelho, não tem nada. Nada, 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 nada. Eu digo isso para os irmãos com plena segurança. Já conversei com pais que deram tudo aos seus filhos e, se pudessem voltar atrás, teriam dado apenas o mais importante: as sagradas letras, o evangelho. Vejam, meus irmãos, na parte final do evangelho, do texto que nós lemos, quando chegaram em casa com os discípulos perguntaram: mestre, agora que eles já foram embora, nós vamos fazer uma pergunta: por que a gente não conseguiu? Vejam versículos 14, a parte final lá do texto, 28 e 29. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, os discípulos negligenciaram o mais importante: oração e jejum. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: não negligencie a oração, não. E não é oração esporádica, frívola, leviana, solta, não. Não é oração antes de fazer uma refeição, não. É intercessão, é lágrimas, é agonia, é suor na alma, é gemer até seu filho nascer do alto. Seu filho precisa nascer de novo. E você não pode fazer isso, só Deus faz. E é por isso que você tem que clamar: Senhor, dá ao meu filho a graça de nascer de novo. Dá a ele a graça de experimentar a alegria da salvação. Dá a ele a graça de te amar, de te servir. Se ele tiver evangelho, ele terá tudo para enfrentar este mundo adverso. J.C. Ryle diz: o tempo da conversão não pode não ser o nosso tempo. Repito, o tempo da conversão pode não ser o nosso tempo. Ele pode achar conveniente, isto é, Deus pode achar conveniente provar a nossa fé por nos fazer esperar por longo tempo. Mas enquanto nossos filhos estiverem vivos e orarmos em favor deles, não devemos perder as esperanças no que se refere à alma deles. Não desistamos dos nossos filhos. Outra aplicação: Jesus quer e pode ajudar os nossos filhos. Uma das coisas mais simples e bonitas do texto são as palavras de Jesus: traz o teu filho, traga o menino. Ele repreendeu o espírito maligno, curou o menino e entregou ao seu pai. E nos evangelhos há muitos relatos de filhos que foram alvos da compaixão de Jesus: a filha de Jairo, a filha da mulher cananeia, o filho da viúva de Naim. São exemplos da misericórdia de Jesus em favor de crianças e jovens. Então, o Senhor quer e pode ter misericórdia do teu filho, da tua filha. Alguém disse assim: o coração do Filho único de Deus enchia-se de compaixão por esses filhos únicos, por seus pais e por muitos, muitos outros. O único Filho de Deus tem compaixão dos nossos filhos. E por fim, a fé dos pais pode ser fraca, mas o Salvador é forte e misericordioso. Essa é a melhor das notícias, gente. A nossa fé é fraca, é limitada,
mas o nosso Salvador é forte e misericordioso, e Ele vai completar a boa obra na nossa família. Todos nós devemos orar: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Que o Senhor te abençoe e te sustente, e essa obra aconteça na sua família, para a glória dEle e para a nossa alegria. Amém? Vamos orar. Quero convidar... Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.